tenho ideia de quando isso se sucederá. Somente quero estar por perto no momento da passagem, para recebê-lo. Que Deus os abençoe. Muito obrigada, Cláudia. Ernestina, eu a chamei porque estou precisando que me preste um grande favor. Pode dizer minha irmã. Se eu puder atendê-la, terei o maior prazer. Gostaria que encaminhasse Raul até um amigo nosso muito necessitado para que ele possa ampará-lo com suas palavras sábias e confortadoras. Quando você quiser, Cláudia. Onde está esse seu amigo? Está logo ali, sentado naquele banco. Pois vamos encaminhar Raul até ele. Dizendo isto, os 6 espíritos, Cláudia, Ernestina, Fontes, Miranda, Flávio e Domingos aproximam-se do velho e o envolvem com suas energias e com o exercício firme da intuição a fim de que ele se dirija até o banco da praça onde Lelis se encontra sentado. Ernestina, quem sabe envolver o marido através dessa intuição. Meu velho, existe alguém nesta praça que necessita de sua ajuda, de suas palavras. O velho andarilho parece captar a intuição da esposa, pois levanta a cabeça e olha ao redor, parecendo estar procurando alguém. Meu querido Raul, continua Ernestina traço, aquela é a pessoa com a qual você deve conversar. É aquele moço ali, sentado naquele banco. O olhar do velho para em Lelis. Fica a olhá-lo e, não sabe por quê, ele atrai sua atenção. Algo me diz que devo abordar aquele homem sentado ali, pensa Raul, parece-me ser uma boa pessoa, pelo menos é o que me parece irradiar. Ele está em dificuldades, meu velho. Aproxime-se dele. Sinto que se encontra em dificuldades, pensa. Ele poderá ajudá-lo e você a ele, complementa a senhora. Talvez ele me ajude com alguma coisa para comer e, sinto que, talvez, eu possa também algo fazer por ele. Pensando assim, o andarilho lentamente, vai se aproximando de Lelis. Meu Deus, me auxilia nesse momento difícil, roga a Lelis, sentado no banco da praça. Que eu tenha a intuição necessária para acolher em minha mente os conselhos de espíritos que, tenho certeza, desejam me auxiliar. Que eu não desanime e que possa continuar a possuir todo o conhecimento dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo porque sei que, sem ela, poderei fracassar. E que, nesses momentos difíceis e até que tenha condições de, como todos os homens de bem, trabalhar em benefício da coletividade, eu possa ser e me sentir como os pássaros do céu, que não semeiam e não colhem ou como os lírios do campo, que não trabalham e não fiam, mas que vossa misericórdia provê, auxilie-me em minhas necessidades que imploro sejam ínfimas aos meus olhos, e que possa eu, mesmo sem me conhecer, mesmo nada tendo de material, a não ser essas pequenas coisas que trago comigo, espalhar alguma luz no coração das pessoas que porventura cruzarem o meu caminho e os seus passos com os meus. Nesse momento, Raul aproxima-se dele e lhe pede, meu senhor, em nome da Virgem Santíssima, me ajude. Estou velho, sinto-me muito doente e não como nada desde ontem. O senhor não teria aí um pequeno auxílio? Algumas moedas para que eu possa pelo menos comprar um pão ou um copo com leite. Não sei se tem alguma coisa, meu velho, responde atrapalhado, pois, pelo que o médico lhe mostrara, não vira nenhum dinheiro em sua mochila. Mesmo assim, abre e começa a espalhar o que tem por cima do banco. Deixe-me ver aqui. Diz, penso que não possuo nenhum dinheiro. Estava hospitalizado e acho que só tenho estas coisas aqui. Realmente, não tenho um centavo sequer. Não tem problema, moço. Quem sabe numa outra ocasião, espere, pede ao velho. Lelis recoloca tudo novamente dentro da mochila e, sentando-se mais na beirada do banco, convida, sente-se aqui um pouco. Verei o que posso fazer. Aliás, aguarde-me aqui que eu já volto. Levanta-se, então, e colocando a mochila às costas, atravessa a rua, entrando num pequeno bar. Demora-se um pouco lá até que volta com o embrulho nas mãos. Senta-se ao lado do mendigo, abre o pacote de lá e retira um grande sanduíche de queijo e presunto que oferece ao homem. De um dos bolsos de sua calça, localizado um pouco acima dos joelhos, saca uma laranja e a entrega ao velho. Deus lhe pague, meu bom amigo, agradece o homem traço, mas como conseguiu tudo isso? O senhor não tinha dinheiro. O dono do bar foi muito gentil e concordou que eu pagasse com uma lanterna que trazia comigo. O senhor deu sua lanterna em troca deste sanduíche e de uma laranja. Não. Tenho mais 3 sanduíches, responde,
mostrando o embrulho, e tenho mais 2 laranjas aqui na mochila. Mesmo assim, é muito pouco para pagar a lanterna. Mas não poderíamos comer a lanterna, não é? Pergunta sorrindo. O velho Raul responde ao sorriso e balança a cabeça com movimentos horizontais, indicando discordância e estupefação. O senhor é um homem muito bom mesmo ou então deve ser um louco, responde o velho, rindo. Não sou louco, não, meu amigo, apenas penso que fiz muito melhor proveito dessa minha lanterna. O senhor não se sente melhor agora que está se alimentando? É lógico que sim. A fome é muito dolorosa, não somente no nosso corpo como, principalmente, em nossa alma. Sabe, às vezes tenho que fazer um esforço enorme para continuar a crer que Deus não está me desamparando. Deus está sempre do nosso lado através de Jesus e de seus mensageiros. Possuímos muitos espíritos amigos que muito nos amam e que constantemente estão junto a nós nos auxiliando e nos amparando nos momentos difíceis, quando mais estamos necessitados e, principalmente, quando essa nossa necessidade é de cunho moral. Mas existem espíritos maus também, diz o velho andarilho. Existem, sim, mas não digo espíritos maus. Prefiro classificá-los como irmãos infelizes e que necessitam da nossa compreensão e do nosso auxílio. Mas já que o Senhor tem conhecimento de que existem espíritos maus é porque acredita na existência dos espíritos e do intercâmbio deles conosco, não? Não só acredito como já os vi por diversas vezes. O Senhor os vê? Vejo, sim. Sou médium vidente. Ora, mas que surpresa! A primeira pessoa que encontro depois de meu primeiro dia de vida possui a mesma crença que eu, comenta Lelis, entusiasmado com a conversa. O homem, por sua vez, não consegue esconder a sua surpresa para com as palavras de Lelis. O senhor disse, primeiro dia de vida. Não consigo entendê-lo. Lelis explica-lhe, então, o que está acontecendo com ele, desde que acordou no hospital, vítima de um atropelamento e privado de parte de sua memória. E o senhor não tem a mínima ideia, mesmo, de quem seja e do que fazia antes de ser atropelado. Não tenho ideia alguma. Por sorte não perdi o conhecimento que possuo da doutrina espírita e de outras coisas que conheço. Mas o senhor disse que é médium vidente. Por acaso tem conhecimento a respeito da doutrina espírita? Um pouco, responde o velho. Antes de me tornar uma pessoa sem nenhum rumo na vida, um andarilho que não tem parentes e nem lugar para morar, gostava de ler livros espíritas. Estudei as obras de Allan Kardec e li toda a coleção do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Faz muito tempo que o senhor se encontra nessa situação de andarilho. Já faz 10 anos. E o senhor poderia me contar o que aconteceu? A minha história é como muitas que acontecem a todo instante. Trabalhei até os 65 anos, quando fui acometido por um problema na coluna e precisei parar de trabalhar. Infelizmente, nunca tive condições de fazer um plano de aposentadoria, pois trabalhava por conta própria, consertando sapatos e o que ganhava pouco dava para sustentar-me e a minha esposa que desencarnou uns 2 anos antes de eu contrair esse problema. Foi quando passei a morar com meu filho único e sua mulher Alete. Não tinham filhos e José Luiz, esse era o nome de meu filho, também não contribuía com nenhum plano de aposentadoria. Quando completei os meus 67 anos, José Luiz desencarnou vítima de uma trombose. Minha nora foi morar com uma irmã, pois não tinha recursos para pagar aluguel da casa onde morávamos e Dora, sua irmã, não permitiu que eu fosse junto com ela. Para que Arlete não ficasse preocupada comigo, menti-lhe que iria morar com um amigo e vi-me, de repente, sozinho e sem nenhum lugar para poder descansar meu corpo cansado e muito doente, ficando, então, a perambular pelas ruas desta cidade, me alimentando apenas com o que ganho de corações bondosos e penalizados. E onde dorme? Durmo pelos cantos. Veja esta minha sacola. Tem um cobertor e uma muda de roupas. Pobre homem. Não diga isso. Sua situação é pior que a minha, pois ainda é moço e tem toda uma vida pela frente. De minha parte, já não tenho mais com que me preocupar, a não ser com a alimentação de cada dia e em defender-me dos outros andarilhos que estão sempre tentando roubar esta minha bolsa. Somente há alguns meses, descobri um lugar ideal para dormir, sem ser importunado. E o senhor diz que possui mediunidade, que é médium vidente. Sim,
Às vezes. E o que vê? Vejo de tudo. Em algumas ocasiões, quando estou muito triste, vejo a minha esposa que me traz muito consolo com suas palavras, geralmente à noite, sabe? As pessoas que passam perto e me ouvem conversar com ela e, logicamente, não a veem, pensam que sou um doido varrido. Muitas vezes disfarço para não chamar a atenção. E seu filho? José Luiz ainda não me deu notícias. Minha esposa me diz que ele se encontra em tratamento no plano espiritual devido ao grave distúrbio físico que sofreu. Você sabe que de acordo com nosso merecimento, após a nossa desencarnação, ou já nos apresentamos sem a doença que tirou a vida de nosso corpo material ou somos devidamente tratados num hospital do plano maior até que esse nosso perispírito seja curado, ou, então, como já disse, dependendo de nosso não merecimento, muitas vezes, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, temos que arcar com os nossos atos indignos e amargar a doença e o sofrimento por algum tempo até que nos decidamos a modificar o nosso estado mental, onde a humildade é a nossa maior aliada para sensibilizar o nosso coração, que é a única porta pela qual os espíritos do bem conseguem nos prestar o auxílio necessário. Isso mesmo. Nós, espíritos, possuímos um corpo que chamamos de perispírito, que é o que nos une ao corpo material, que por sua vez é uma cópia desse perispírito. Na verdade, a maioria de nossos males físicos são doenças psicossomáticas, ou seja, são provenientes de nossa vibração mental e que age negativamente sobre esse nosso perispírito, vindo a refletir-se sobre o nosso corpo material, já que este, como já disse, é uma cópia viva e imutável daquele. Aprendi tudo isso, como já lhe disse, há muito tempo, através dos livros do espírito André Luiz, psicografados por Chico Xavier, que um senhor muito bondoso me emprestava. Esses livros também descrevem que este nosso mundo material é uma cópia bastante imperfeita do mundo que se localiza no plano espiritual, verdadeira dimensão da vida. Sim, e não há nada de sobrenatural nisso. Na verdade, tudo o que existe neste universo de Deus é formado pelo que denominamos de fluido universal. O homem, espírito encarnado, apenas conseguiu, até agora, chegar ao conhecimento do átomo, seus prótons, nêutrons, elétrons e outras partículas, mas não sabe que essas próprias partículas, formadoras da menor porção do elemento, são constituídas por esse fluido universal. O que acontece, ou seja, a diferença entre um corpo material e um perispírito está apenas no que diz respeito à vibração própria dos átomos, ou seja, a parte material do plano espiritual também é constituída por elementos, só que numa outra faixa vibratória e que nossos sentidos não conseguem perceber, a não ser através da mediunidade, mais precisamente da vidência, da qual o Senhor é dotado. E pelo que consegui apurar, por todas as experiências por que passei no campo da mediunidade, não somos nós, os médiuns, quem determinamos quando vir ou sentir, mas sim, o plano espiritual, ou seja, os espíritos é que nos permite visualizá-los. Sim. Como costumamos dizer, o telefone somente toca de lá para cá. Lelis e o velho andarilho continuam a conversar por mais algumas horas, até que o dia começa a escurecer. 5. Meu Deus, exclama Lelis. Já está ficando noite. Conversamos tanto que nem vimos o tempo passar. E eu nem me preocupei com o que está me acontecendo. O velho sorriu. Para mim, tudo bem, diz Traço, pois o tempo pouco importa para mim. Minha única preocupação neste momento é ajudá-lo, meu amigo. Pelo menos, por algumas horas não pensei no intrincado problema que atravesso, apesar de não ter a mínima ideia de como resolvê-lo, ou melhor, não sei nem por onde começar. E nem onde poderei dormir esta noite. Não se preocupe. Como já lhe disse, tenho um lugar ideal para dormir. Venha comigo. O velho levanta-se e Lelis o segue. Atravessam algumas avenidas, percorrem algumas ruas até que o homem para defronte de uma velha banca de jornal, desativada. Olha em torno para verificar se ninguém os está observando, abaixa-se, retira um parafuso e gira uma chapa de metal, presa apenas por um outro parafuso, dando-lhes passagem. Venha, meu amigo. Entre. Lelis obedece e entra no interior da banca, após o que o andarilho torna a girar a chapa, colocando-a no seu devido lugar e parafusando-a, novamente, agora, pelo lado de dentro. Pronto.
Estamos seguros e protegidos do frio da noite. Fique à vontade. Tenho um cobertor, diz Lelis. Também tenho um e, por favor, acomode-se da maneira que mais lhe convier. A propósito, dê uma olhada para cima. Vê o céu? A banca tem uma falha no teto que permite observar o céu, inclusive, naquela noite com uma bela lua cheia que reflete seus raios para o interior da banca, permitindo que os dois se enxerguem, naquele momento. Lelis se ajeita e olhando, agradecido, para o velho, lhe pergunta, tenho mais 2 sanduíches e 2 laranjas aqui. Vamos comer? O homem sorri e lhe responde, amavelmente, bem se percebe que você é de família que nunca deve ter passado dificuldades. Por que me diz isso? Comemos às 4 horas da tarde e já quer comer de novo. Nessa nossa vida de andarilho, que não sabemos quando vamos comer novamente, é necessário controlarmos o nosso estômago. Jesus nos ensinou que Deus a tudo nos proverá, mas não nos aconselha a sermos gulosos. Lelis ri das palavras do novo e simpático amigo, compreendendo o significado delas. O Senhor tem razão, meu bom homem. Realmente, não estou com tanta fome assim. Não estou querendo dizer com isso que você faz parte da classe a que pertenço. Quando disse nessa nossa vida de andarilho, fazia referência a mim e aos meus companheiros de andança. Tenho certeza de que irá recobrar sua memória e brevemente reencontrará seus familiares e amigos. Assim espero, mas enquanto isso não acontecer, terei que controlar o meu apetite, que não é nada pequeno, apesar de saber que não necessitamos comer tanto para sobrevivermos. Isso mesmo. Agora, meu amigo, o que desejaria fazer? Lelis pensa um pouco e responde, penso que seria bom se fizéssemos uma prece. Ótima ideia. Estava mesmo, pensando nisso. O senhor não poderia proferi-la? Farei sim. O homem cerra os olhos, medita alguns segundos, e faz uma singela, mas tocante prece. Meu Deus, queremos agradecer por tudo que recebemos hoje. Em particular, agradeço-lhe imensamente pelo amigo que encontrei e pelo fato de lhe ter conversado tanto comigo. Também agradeço por ter hoje uma companhia que certamente boas vibrações me proporcionará durante o meu sono e o meu desprendimento que, peço-lhe, como sempre, possa ser o mais agradável possível e que, se porventura encontrar algum necessitado, possa eu estar em condições de servi-lo. Peço também por este nosso irmão que perdeu a memória para que ele se recupere logo e possa lembrar-se e encontrar-se com pessoas que lhe são muito caras e que, logicamente, devem amá-lo muito. De minha parte, peço que auxilie minha esposa e meu filho, já habitando a verdadeira vida que é espiritual. Que assim seja. O velho termina a oração com os olhos úmidos de lágrimas. Bonita prece, Senhor. O homem fica a olhá-lo sem nada dizer. Na verdade, não está olhando diretamente para Lelis, mas sim, para um ponto localizado à sua direita e um pouco atrás. O moço percebe e lhe pergunta, o que o senhor está olhando tão fixamente? Espere um momento. Parece que estou vendo alguém. Um espírito do seu lado. Parece uma moça. Sim. Está se tornando mais nítida. Uma moça muito bonita. E o que ela deseja? Ainda não sei. Está ao seu lado direito e tem as mãos apoiadas sobre seus ombros. Está sorrindo. Como disse, é muito bonita. O senhor poderia descrevê-la para mim? Possui os cabelos negros e curtos, pele alva, olhos claros, um lindo sorriso numa linda aura luminosa envolvendo-a, com matizes que vão desde o azul celeste até o mais claro. Pelo visto, parece conhecê-lo, meu amigo. Lelis sente uma forte emoção e ligeiro tremor lhe sacode os ombros quando se lembra da visão do rosto feminino que lhe aparecera na mente no quarto do hospital e esse mesmo rosto lhe torna agora ao pensamento. Por favor, diga-me uma coisa, por acaso, essa mulher que vê, possui o nariz um pouco, mas pouca coisa, maior que o normal, mas veja bem, sem ser feio. Somente um pouco maior, sim, concorda o homem. Ela possui um nariz que considero muito bonito para seu rosto, mas como você diz pouca coisa maior que o normal. Digamos, completa o velho, que se pareça com o nariz daquelas mulheres árabes. Ora, veja só, exclama o andarilho, sorrindo, satisfeito, ela está confirmando com a cabeça. Por que você me fez essa pergunta? Você a está vendo também? Não a vejo como o senhor com a sua vidência,
Mas vejo-a dentro de minha mente e já vi quando me encontrava no hospital. Agora me diga uma outra coisa. Há algum homem com ela? Não, ela diz alguma coisa. O senhor consegue ouvir os espíritos? Ela está dizendo algo, sim, e eu ouço, mas não como costumamos ouvir. Vejo-a movimentar os lábios, mas suas palavras parecem partir de dentro da minha mente. E o que ela está dizendo? Pede a você que não se preocupe com nada. Que tudo dará certo e que, apesar de tudo, não se revolte e continue a ser bom para com as pessoas. Pergunte-lhe quando tudo dará certo, ou seja, quando retornará à minha memória. Ela diz que ainda vai demorar um pouco e insiste para que não se preocupe com isso e que procure fazer o bem durante a sua caminhada em busca de sua identidade. Diga-lhe, por favor, que me parece conhecê-la, ou seja, que sua fisionomia não me é estranha e que eu sinto muito carinho por ela, mas que gostaria que me ajudasse. Ela irá ajudá-lo. Pelo menos, é o que está dizendo. Então lhe peça para indicar-me um caminho a seguir, algum ponto de referência. Ela está dizendo que infelizmente não poderá lhe dizer muita coisa, mas que deve procurar ir sempre em direção ao norte, sempre em busca do bem e praticando em todas as oportunidades que se lhe apresentarem. Essa também será uma forma de saber para onde ir, que você siga sempre a oportunidade de auxiliar alguém. Esse é o caminho. Pergunte-lhe, espere. Ela está desaparecendo e ainda diz que estará ao seu lado toda vez do que necessitar de ajuda e que sua vidência se ampliará à medida que investir cada vez mais no bem do próximo. Mas eu já estou precisando de ajuda. Por isso ela veio, meu filho. E não se esqueça que ela lhe deu diretrizes a seguir. Agora devo lhe dizer uma coisa. O que é? Que não deve se prender a mim, deve seguir o seu caminho e o seu destino, assim como o espírito dessa moça o aconselhou, ao norte e na senda do bem. Mas não posso abandoná-lo. O senhor está muito doente e terá que ter alguém para arranjar comida e esse alguém sou eu. Não se esqueça que a moça diz que devo viver o fazendo bem. Sim. Sim. Depois conversaremos a respeito. Gostaria também que o senhor me ajudasse numa coisa muito importante. E o que é essa coisa tão importante? Precisa arrumar um nome para mim, sabe? Aliás, ainda não sei o seu. Meu nome é Raul e vou pensar num nome para você. Depois lhe digo e discutiremos. Gostaria de resolver já. Já? Sim. Está bem, concorda Andarilho. Vejamos, a primeira pessoa com quem falou depois que fugiu do hospital foi comigo, não? Sim. E por que não se dá o nome de Raul, assim como eu? Lelis pensa um pouco e responde, sabe? Gostaria de um nome que começasse com a letra L. O velho pensa um pouco e diz, então já tem um nome para você. Não sei se vai gostar. Pelo menos é inédito. E que nome é esse? Vejo que seu rosto se encontra iluminado pelos raios tênues da lua, assim como o rosto daquela moça que mais parecia raios desse luar. Sim, pois bem. Eu me chamo Raul e você poderá chamar-se Luar, que é exatamente o contrário do meu nome, ou seja, lido de trás para frente. Luar? Espanta-se Lelis. Mas não será estranho demais para as pessoas? E o que importa isso? Você não tem documentos, mesmo, Luar. Não sei, é um nome que contém um significado muito bonito. O senhor acha? Acho sim. Veja bem, comparemos as luzes de Deus com a luz do sol. Ninguém consegue olhar diretamente para o sol, mas sim para a lua que lhe reflete a luz. Entende? Entendo, mas seria uma grande pretensão. Luar é um bom nome. Não sei. Vou pensar. Havia imaginado um nome mais simples e usual. Você é quem sabe, meu amigo. Agora gostaria de dormir. Estou cansado, muito cansado, apesar de muito feliz porque já fazia muito tempo que não conversava tanto com alguém e que esse alguém me desse tanta atenção. Vou lhe dizer uma coisa, se eu desencanasse hoje, iria feliz. Não diga isso, meu amigo. Você ainda irá viver por muito tempo. Pode ser, responde o velho, sorrindo. Vamos dormir, então, fala Lelis, atendendo à solicitação do amigo. 6. São mais de 3 horas da madrugada quando Lelis acorda, sobressaltado. Olha para Raul e percebe que ele está olhando e sorrindo para ele. Está acordado, senhor? O homem não responde. Raul, chama Lelis, aproximando-se do homem,
que parece ainda olhar para ele com um sorriso de satisfação nos lábios. Porém, quando sai do campo de visão do andarilho, percebe que este não o acompanha com o olhar, parecendo fixar um ponto no infinito. Assusta-se com isso. Raul. Acorde, pede, sacudindo levemente pelos ombros. Toca em seu rosto e percebe certa rigidez e fria temperatura. Meu Deus! Por favor, fale comigo. Oh, meu Jesus, ele parece estar morto ou está morrendo, pensa desesperado. Preciso fazer alguma coisa. Dizendo isso, abre a tampa da banca e sai para a calçada, olhando para os lados à procura de alguém. De repente, volta a olhar na direção de um posto de gasolina e vê uma pessoa em pé, encostada em um caminhão, a fumar um cigarro. O posto. Sim. Vou pedir para que liguem para um hospital. Sai, então, correndo em direção ao posto de gasolina, mas antes de chegar até o escritório do estabelecimento, o homem do caminhão interrompe sua corrida, segurando pelo braço. Espere, pede, vi quando saiu de dentro daquela banca abandonada. Você mora lá, agora. O que aconteceu com o velho Raul? O senhor o conhece? Pergunta Lelis. Conheço, sim. Sempre converso com ele quando passo a noite nesse posto para descansar. Agora mesmo estava pensando em procurá-lo, apesar de já ser madrugada. Se o senhor é amigo dele, digo-lhe que ele está precisando de ajuda. O que aconteceu? Estávamos dormindo quando, de repente, acordei assustado e vi que Raul olhava fixamente para mim. Quando me aproximei, pareceu-me estar morto. Morto? Penso que sim, mas de qualquer maneira, temos que pedir ajuda. O senhor poderia ligar para um hospital ou para a polícia. O motorista corre para o escritório do posto, fala com alguém lá dentro e volta até Lelis. Já pedi para o funcionário do posto acionar um socorro. Vamos até lá. Os dois, então, dirigem-se até a velha banca. Raul, chamou o motorista. Raul. Fale comigo. O que você tem? Meu Deus. Como ele está frio. Raul. Oh, com acento circunflexo, seu velho rabugento, fale comigo, insiste, tentando brincar com a situação, enquanto encosta o rosto na boca entreaberta do andarilho para verificar se ele respira. Ainda está respirando, mas muito fracamente. Fale comigo, Raul. Fale comigo, pede, encostando seu ouvido em seus lábios. Orlando, balbucia o velho, numa voz quase inaudível. Por favor, escute-me. Eu estou partindo. E quero lhe pedir um favor, você não vai morrer não. Por favor, me escute. Não tenho muito tempo. E quero lhe fazer 2 pedidos. O primeiro é que você e Loar vão embora e não se preocupem com meu corpo. Deixem que o encontrem e façam dele o que bem entenderem. E o segundo e mais importante é que, continua Raul a pedir, agora com a voz entrecortada por acessos de tosse. Se você for viajar para o norte, leve Loar com você. Ele precisa de ajuda e é um bom rapaz. Ajude-o. Agora. Deixe-me falar com ele, está bem? Loar, Raul quer falar com você. Lelis, a exemplo de Orlando, se abaixa e encosta o ouvido nos lábios do velho. Meu amigo. Estou partindo. Quero que você e Orlando saiam daqui e vão embora. Não se preocupem com meu corpo. E pode confiar em Orlando. Por favor. Que Deus os abençoe. Dizendo isso, o andarilho tomba a cabeça para o lado. Lelis deita sobre o cobertor e cerra-lhe os olhos. Está morto, informa. Pobre Raul. Uma das melhores almas que já conheci, diz, tristemente, o motorista. Ele pediu para que o deixássemos. Eu sei. Ele também me pediu. Vamos cumprir uma de suas últimas vontades. Ele lhe pediu mais alguma coisa? Pediu, responde Orlando, preferindo ocultar que o velho lhe pedira para ajudá-lo. Vamos, então, convida Lelis, apanhando sua mochila, seu cobertor e o embrulho com os sanduíches e as laranjas. E os 2 homens saem cabisbaixo do interior da banca. Já estão quase perto do posto de gasolina quando ouvem a sirene e um carro da polícia que chega, atendendo ao chamado. Para onde você vai agora? Pergunta Orlando a Lelis. Não sei. Para que lado é o norte? Você quer ir para o norte? Sim. Para que cidade mais especificamente? Não sei, mas gostaria de ir para o norte. Pois eu vou nessa direção.
Se quiser uma carona, aceito, sim. A que horas você sai? Daqui a pouco. Vou tomar um café lá na lanchonete do posto e parto em seguida. Vai até lá comer alguma coisa também? Não. Ainda tenho 2 sanduíches e 2 laranjas. Não gostaria de comer um sanduíche e chupar uma laranja. Prefiro um café e um pão quente com manteiga. Então espero você aqui fora. Você é quem sabe. Eu já volto. Lelis abre o embrulho, retira um sanduíche, mas não consegue comer. O dia havia sido muito difícil para ele, ainda mais agora com a partida de Raul, a única pessoa que havia conhecido e em quem tanto confiava e pela qual havia sentido uma grande afinidade. Devolve o sanduíche ao embrulho e senta-se no estribo do caminhão, à espera de Orlando. Meu Deus, que situação a minha! Esse vazio em meu cérebro me angustia. Quem ou que serei eu? Por que tentaram contra a minha vida? Terei parentes que devem estar preocupados comigo, neste momento. Ou será que só possuo inimigos? O que será que fiz para merecer essa tentativa de acabarem com minha vida? Ou será que não passam de conjecturas da polícia? Deveria retornar ao hospital? Não, acho que não, senão o espírito daquela mulher teria me aconselhado a isso. E quem será ela? Parece-me vê-la em minha mente. É muito bonita e deve ser moça ainda, talvez da minha idade. Mas por que estou dizendo isso se nem ao menos sei qual minha própria idade? Apesar de que, quando me olhei no espelho, não vi a imagem de um velho. Sei lá. Devo ter vejamos. Uns há 30 anos e essa moça deve ter, ou melhor, o espírito dessa mulher aparenta uns 26 ou 27 anos. Mas quem será ela? Parece-me realmente conhecê-la de há muito tempo. Quantas perguntas! Mas não sei o que fazer. Penso que devo ir com esse motorista. Afinal de contas, não tenho mais nenhuma escolha e ela me disse para seguir em direção ao norte e procurar fazer sempre o bem. E esse Orlando? Deverei confiar nele e lhe contar sobre mim e o pouco que sei da curta lembrança de minha vida. Já comeu meu amigo? Perguntou-lhe o motorista, interrompendo os seus pensamentos. Oh, sim. Quer dizer, não. Não estou com fome. Se você quiser, pode comer o sanduíche. Tenho outro. Não, obrigado. Já comi. Vamos, então? Vamos sim. Então, dê a volta no caminhão e suba. Vou destravar a porta. Lelis entra no veículo e, em poucos minutos, este já se encontra em movimento, percorrendo as ruas da grande cidade. Ainda está escuro, pois são apenas 4h15 da madrugada. Antes de sair, os dois ainda conseguem ver quando a polícia retira o corpo do velho andarilho. Depois de cerca de uns 40 minutos, o caminhão alcança a estrada e, somente agora, Orlando dirige a palavra ao companheiro que dormira por todo o tempo até saírem da cidade. E, então, meu amigo, não sabe mesmo para onde quer ir? Apenas tem a intenção de ir para o norte, não é? Sim. Você não tem parentes? Eu não sei. Não sabe? É uma história um tanto complicada, apesar de bastante curta. Se quiser saber, quero sim, e estou por demais curioso, principalmente quanto ao seu relacionamento com Raul. Lelis então conta tudo ao novo amigo que o ouve boquiaberto. Nunca havia conversado com alguém que tivesse perdido a memória. Quer dizer que não se lembra mesmo quem é e de ninguém? É isso. Mas deve ser horrível. Sim, é horrível. E conheceu Raul que, como sempre, disposto a ajudar a todos, apesar de nada ter para ele mesmo, é verdade. Seu Raul era um homem muito bom. E acha que tentaram matar você? Não sei, Orlando. Não sei, porque, apesar de nada saber sobre mim, sinto que não sou mau, sabe? Não consigo me ver fazendo nada de mal a quem quer que seja. E o que pretende fazer? Também não sei, apenas tenho uma forte intuição de ir no sentido norte, responde Lelis, não revelando o que lhe dissera o espírito a respeito disso. Diga-me uma coisa, Luar. Por que me chame de Luar? Já é a segunda vez. Por acaso, Raul lhe disse que meu nome é Luar? Bem, quando se referiu a você. Na verdade, quando me pediu para ajudá-lo, chamou de Luar. Esse é seu nome? Oh, que estupidez a minha. Você não sabe como se chama. Foi ele quem me deu esse nome, quando lhe falei que precisaria de um. Então, ele me sugeriu Luar como nome, pois seria o contrário de Raul.
Tem razão. Luar é ao contrário de Raul, mas devo admitir que como nome seja bem estranho. Foi o que ele disse, mas ele pareceu ter gostado, apesar de ter me pedido para pensar um pouco antes de aceitá-lo. E você? Eu? Bem, acho que vou satisfazer o desejo dele. Afinal de contas, para quem não sabe o próprio nome e, muito menos, quem é, acho que está bom. Muito bom, Luar. Muito bom, diz Orlando, alegremente. Luar. Muito bom. Continuam a viagem em silêncio e o nosso personagem, que agora trataremos pelo nome de Luar, muito cansado pelos últimos acontecimentos, acaba adormecendo e tendo um sonho bastante agradável. Vê, bem à sua frente, a moça que Raul descreverá e que ele havia visualizado em sua mente. De traços muito bonitos e trajada com uma leve túnica azul celeste que mais parece tecida com fios de tênue luminosidade e, assim aureolada, lhe sorriu carinhosa e compreensiva. E então, Luar, pronto para sua missão? Missão? Pergunta o moço, enlevado pela celestial beleza feminina a poucos metros dele. Sim. Você tem uma missão a cumprir a partir de agora. E que missão é essa? No decorrer de sua caminhada, em busca de sua identidade, facilmente a identificará, desde que cumpra aquilo que lhe pedi. Que eu seja bom e prestativo para com todos os que cruzarem o meu caminho. Isso mesmo. Nessa sua caminhada, encontrará oportunidades de auxiliar muitas pessoas que cruzarão os seus passos, ao mesmo tempo em que terá ensejos, os mais diversos, de divulgar as verdades da doutrina que você de há muito abraçou. A doutrina espírita. Sim. Inclusive sua mediunidade será ampliada para que possa levar a contento essa sua missão. Mas terá que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Em primeiro lugar, como você bem sabe, existem organizações espirituais a serviço do mal que tentarão impedi-lo. Sei. São espíritos revoltados contra Deus e Jesus porque não conseguiram encontrar glórias, favorecimentos e nem acolhidas pomposas após a morte do corpo físico, acostumados que se encontravam com essas coisas quando na carne. Principalmente religiosas sem escrúpulos que, indevidamente revestidos de poder para representar Deus perante os homens, se utilizaram dessa prerrogativa para enganar seguidores que, ingenuamente, se colocaram aos seus pés. E que quando se viram transportados para o plano espiritual, ou seja, para a verdadeira vida, através do abandono do corpo material, por sua morte, foram atraídos para locais mais condizentes com as suas consciências pesadas, locais estes que comumente denominamos de umbral. Revoltados e ainda donos de grande carisma, arregimentaram legiões de outros espíritos infelizes, que colocaram a seus serviços, comandando-os através do medo e da promessa de perdão. Não é isso. Isso mesmo, Luar. São grandes organizações do mal e que não suportam a verdade, pois esta incomoda seus dirigentes, visto que colocam em evidência suas dívidas para com Deus e para com suas próprias consciências. E tudo fazem para tentar deter a divulgação da doutrina, principalmente o Evangelho de Jesus. Por isso é que lhe peço muito cuidado, protegendo-se através da oração e da vigilância. Oração não somente por palavras recitadas, mas principalmente, através das ações. E vigilância consigo mesmo, procurando controlar e desenvolver todas essas ações dentro dos ensinamentos do Mestre. Você tem razão, diz o rapaz mas por que tenho que permanecer assim, sem memória, para poder cumprir isso que você denomina de minha missão? Um dia ficará sabendo, Luar. Um dia. Por enquanto, procure cumprir o que lhe peço. E sempre em direção ao norte. Por enquanto, sim. Mas não tenha nenhum receio, pois Deus está com você e nós também. Você, disse nós? Sim. Você não vê, mas muitos espíritos estão junto a nós nessa missão de ensinar. Entendo. Agora, devo ir. Falarei com você mais vezes. A moça desaparece e Luar acorda. Desculpe-me, pede a Orlando. Acabei dormindo. Não tem importância, diz o motorista. Se quiser, pode continuar. Você deve estar muito cansado. Seu dia deve ter sido muito cheio. E foi mesmo. 7. O caminhão continua a viagem por algumas horas e já é perto de meio-dia quando Orlando estaciona em um restaurante à beira da estrada para almoçar. Por nenhuma vez conversaram a respeito do destino de Luar.
Este não sabia até onde o caminhão iria levá-lo e nem Orlando lhe perguntara. Apenas resolvera que, assim que chegasse ao seu destino, descarregaria a carga do veículo e retornaria para a capital. Obviamente, como Luar lhe dissera que teria que ir em direção ao norte, ele deveria seguir em frente. Mas com que meios? Pensara Orlando. Não tinha dinheiro, nem ninguém. O que poderia fazer para ajudá-lo? Vamos almoçar? Convida o caminhoneiro. Eu lhe pago um prato de comida. Luar pensa um pouco e lhe responde: vou comer este sanduíche que trago comigo. Talvez, numa próxima parada, você me pague a comida. Mesmo porque, não tenho nenhum dinheiro, mas gostaria que me deixasse seu endereço ou seu telefone, pois assim que recobrar minha memória, eu procurarei para lhe pagar. Está bom assim, mas, se quiser, posso lhe oferecer um prato de comida. Eu agradeço, mas prefiro comer o meu sanduíche. Você é quem sabe, ou melhor, vamos fazer uma coisa, eu lhe empresto algum dinheiro já e você faz o que quiser com ele. Quando recobrar essa sua memória, você me paga, certo? Tudo bem, concorda, moço. Eis aqui meu endereço, meu telefone e o número de minha conta bancária. Poderá fazer um depósito, diz Orlando, após anotar tudo numa folha de papel e entregar para Luar, junto com certa quantia. Tudo isto. Mas não vai lhe fazer falta. Não e, além do mais, quando se lembrar de quem é, tenho certeza de que irá me recompensar por isto. Pode ter certeza que sim, Orlando. Pode ter certeza. E você quer mesmo comer somente um sanduíche? Sim, prefiro, e muito obrigado pelo convite e pelo empréstimo. Vou para o restaurante. Tenha bom apetite, responde Luar, sentando-se no estribo do caminhão e tirando o embrulho com o sanduíche de dentro da mochila. Aí está ele, diz Faros a 3 outros espíritos da Legião dos Corvos, apontando para Luar traço, mas dificilmente conseguiremos atingi-lo pessoalmente. Vejam, parece amigo dos das luzes. Das luzes é como essa legião denomina os espíritos de superioridade moral que quando lhes é dada a oportunidade de vê-los, veem-nos sempre com um halo luminoso a lhes envolver seus corpos espirituais ou perispíritos. Odeio esses das luzes, brada Faros, irritado. Brandos e pacíficos aceitaram continuar a serem trabalhadores do Cristo, sem nada ganhar em troca. O pior é que eles possuem um grande poder, comenta Enoque, um dos subalternos de Faros. É lógico. São os preferidos dele. Mas nós sabemos como vencê-los, ou melhor, como lhes anular a influência que exercem sobre Luar. Ah, se sabemos. Basta atacarmos pelos flancos, através de intermediários. E Pórcio já entrou em contato com Osias. Vamos precisar de sua colaboração. Pórcio descobriu, através de nossas fontes de informação, que Osias está envolvido com os assaltantes encanados, que vão passar por este caminho, e, junto com Osias, os trarão para cá. Foi tudo muito bem planejado, inclusive os horários estão de acordo com nossos planos. Já possuo a ficha dos 4. Foi uma sorte, Laio, que agora se denomina Luar, ter encontrado esse caminhoneiro e pego carona com ele. Dificilmente conseguiremos cruzar o caminho desses assaltantes com o dele. Foi uma grande coincidência, mesmo. Estamos tendo muita sorte. Com um pouco de pressão sobre um dos bandidos, de nome Carlos, um frio assassino, talvez, dentro de muito breve, Luar esteja neste nosso plano espiritual e aí o pegaremos. Obviamente ele vai se revoltar por ter sido retirado a carne com apenas 30 anos de idade. E nós o ajudaremos nessa revolta, completa Enoque. Talvez. É outro idiota, fiel a ele. Bem, mas pelo menos não irá mais ficar pregando o evangelho nem essa doutrina espírita que fica revelando os segredos de nossos planos e prevenindo os encanados sobre o trabalho das trevas. Rufus ficará muito satisfeito apenas com a desencanação desse imbecil. Ainda assim, preocupo-me com esses das luzes que estão ao seu redor, principalmente com essa moça aí. É muito ligada a ele. Pois vou conversar com ela, diz Faros. Vai conversar com ela? Você está louco. Quer que ela o amarre? São bruxos, Faros. Não tenho medo e sempre tive vontade de falar com um desses das luzes. Cuidado, Faros. Você está se arriscando. Quem sabe não a convenço a nos ajudar, hein? Afinal de contas, ela ama esse cretino.
Olha lá o que vai fazer Faros. Vou me aproximar. Cuidado. Faros aproxima-se de Luar, que se encontra sentado no estribo do caminhão, desembrulhando o sanduíche. Ao seu lado, o espírito de Cláudia, acompanhado pelas 4 entidades companheiras, Flávio, Fontes, Miranda e Domingos, está com as mãos postas por sobre a cabeça de Luar, enviando-lhe energias tranquilizantes e encorajadoras. Faros se aproxima até onde consegue, já que as vibrações sublimes dos 5 espíritos não permitem que se aproxime mais, pois sente como que uma energia de repulsão. Tenta chegar mais perto, mas sente incômodas descargas elétricas a percorrer o seu corpo perispiritual, como se fossem doloridos choques. Afasta-se um pouco e fala com Cláudia, apontando-lhe o dedo indicador. Quero falar com você. Cláudia olha para ele com serena expressão de carinho e responde, pode falar, Faros. Estou lhe ouvindo. Como sabe o meu nome? Sabemos de muitas coisas. Devem possuir um bom serviço de informação. Digamos que sim, confirma Cláudia. Mas você diz que quer falar-me, sim. Na verdade, gostaria de lhe propor um trato. Um trato? E que trato seria esse? Bem, sabemos que sente um amor muito grande por esse tal de Luar. Sim, tenho por ele um amor fraternal muito grande. Nossa ligação remonta de há muito tempo. Sabemos disso. Desde o tempo em que ele era laio, não. Muito antes. Pois bem, o que lhe proponho é muito simples. Você e esses 4 nos permitem fazer o nosso serviço e depois nós permitimos que vocês levem Luar com vocês. Entendo. Você propõe que nós permitamos que vocês o desencarnem, através de seus cúmplices da carne, e depois permitem que nós o levemos, em espírito, junto conosco. Isso mesmo. Você entendeu fácil. E, então, negócio fechado? Não podemos fazer isso, Faros. E por que não? Em primeiro lugar, porque não podemos tirar a vida corporal de ninguém, pois isso cabe somente a Deus. E, em segundo lugar, devo lhe dizer que se fizéssemos isso, não conseguiríamos levá-lo conosco após o seu desprendimento do corpo físico. E por que não? Porque se assim o fizéssemos, nós 5 passaríamos para uma outra faixa de vibração própria dos assassinos e Luar, com a sua elevação, certamente viria para esta faixa em que nos encontramos no momento. Como faríamos para trazê-lo junto conosco? Veja bem, estou apenas lhe dando uma explicação porque, mesmo que fosse possível trazê-lo para junto de nós, não temos esse direito de querer modificar o rumo natural das coisas. Luar ainda tem que viver muito na carne para poder cumprir uma missão com a qual ele se comprometeu antes mesmo desta sua última encarnação. Ninguém tem o direito de interromper isso, nem ele mesmo. Se, por algum motivo, que poderia ser evitado, ele abreviar a sua estadia no plano material, terá que prestar contas disso, pois estará pondo por terra todo um planejamento anteriormente definido no qual muitos outros espíritos, encarnados ou desencarnados, se encontram envolvidos. Entende? Não, não entendo. De qualquer maneira, faremos com que ele retorne o mais breve possível para este lado e isso é o bastante para nós. Devo preveni-los que, se isso ocorrer, o que não acredito, terão que prestar contas sobre isso. Prestar contas a quem? Só temos que prestar contas com o nosso chefe, entende? Com o nosso chefe. Bem, eu lhe fiz uma oferta, mas você resolveu nos enfrentar. Tudo bem. Terão o que merecem. Sem dúvida, todos nós sempre conseguimos o que merecemos. Faros vira as costas e volta para junto de seus companheiros. Essa idiota. Quem pensa que é? Você teve muita sorte, Faros, comenta Pórcio. Eles são bruxos. São bruxos, ora, cale-se. Vejam, diz Ludolfo, outro a secla de Faros traço, estão chegando mais das luzes. Quem serão? Pergunta Faros, voltando a olhar para os lados de Cláudia e vendo chegar mais 4 espíritos, uma senhora de idade e 3 moços. Vamos prestar atenção no que dizem. Porém, a partir daquele momento, os 4 que estão se aproximando de Cláudia, desaparecem do campo de visão e de audição de Faros e dos outros. Isso porque Cláudia der um sinal para a mulher e todos passam para um outro campo vibratório diferente do que se encontravam e que não permite que os outros os vejam. Você é Cláudia, não? Pergunta a senhora, aproximando-se.
Sou eu e quem é a senhora? Meu nome é Sebastiana. Acontece que Clayton, meu neto, se encontra no plano terrestre, envolvido com marginais, assaltantes de banco, e gostaria que me ajudasse. Na verdade, eles estão acompanhados por espíritos infelizes e daqui a pouco estarão aqui. Pelo que pude apurar, esses espíritos do mal tentarão envolver essa quadrilha com esse moço aí. Lá? Sim. Veja aqueles ali, diz, apontando para Faros e seus companheiros. Estão todos juntos nisso. E o que a senhora quer que nós façamos? Sabe, Cláudia, meu neto não é um moço ruim. Ele tem um bom coração. Apenas encontra-se revoltado com a situação de pobreza em que vive e nunca conseguiu aceitar isso e criar ânimo através de uma ligação maior com Deus. Mas é um bom menino e penso que, se ele entrar em contato com o Luar e com suas palavras, irá mudar de ideia. Pelo menos foi o que me disseram. Mas Luar não correrá risco de vida junto a esses marginais. Fique tranquila que isso não ocorrerá. Nós não estamos sozinhos. Daqui a alguns minutos, chegará aqui uma equipe especializada em casos dessa natureza. Quem comanda essa equipe? Diocleciano é o líder. Eu já o conheço e sei que é capaz de conduzir muito bem. Meu marido também faz parte desse grupo. E como seu neto se envolverá com Luar? Através da intuição, os assaltantes estão sendo guiados por obsessores para este local a mando daqueles ali traço, desapontando para Faros, que pretende fazer com que assassinem Luar. Entendo, tenho certeza de que com a nossa ajuda e dos espíritos que já devem estar chegando, conseguiremos fazer com que meu neto seja envolvido pelas palavras desse moço. Pode crer que bastarão alguns conselhos para que Clayton ceda. Tudo bem. Pode contar conosco, Sebastiana. Que Deus a abençoe, Cláudia. Que Deus nos abençoe e proteja a todos. Nisso, um grupo constituído por 6 espíritos bastante iluminados aparece gradativamente perto das duas mulheres, sem que Faros e os outros consigam vê-los. Diocleciano, há quanto tempo? Fico muito feliz em reencontrá-la, Cláudia. Parece que Laio está muito bem. Seu nome agora é Luar. Luar? Sim. Foi o nome que Raul. Lembra de Raul, o andarilho? Lembro-me, sim. Pois foi Raul quem escolheu esse nome para ele. Na verdade, Raul, pronunciado de trás para frente. Laio, nesta atual encarnação chama-se Lelis, mas perdeu a memória. Cláudia conta, então, rapidamente, tudo o que aconteceu com ele. Graças a Deus, Laio mudou muito, não Cláudia? Vamos orar para que ele consiga pôr em prática tudo aquilo com que se comprometeu. Ele irá conseguir, sim. Bem, já estou a par de tudo. Vamos aguardar os acontecimentos. Onde será que se meteram a moça e os outros? Pergunta Faros. Talvez tenham desistido e foram embora. Arrisca Enoque. Não sei, não, fica a matutar Faros. Deve ser um golpe baixo esse sumido deles. Olhem, fala Ludolfo, apontando para a entrada do posto de gasolina. Nesse momento, um automóvel entra em velocidade no pátio de restaurante e estaciona próximo a Luar e ao caminhão, dele descendo um homem e um rapaz que se encontram no banco traseiro do veículo. São os assaltantes, visivelmente dominados pelos espíritos obsessores, que parecem soprar-lhes ordens aos ouvidos. Olham para os lados até seus olhos cruzarem com os de Luar, encaminhando-se, então, para ele. Você é dono do caminhão? Pergunta o mais moço, cerca de uns 23 anos. Todos os outros 3 aparentam mais de 30. Não, senhor, responde. É de Orlando, que está me dando uma carona. Ele foi almoçar. Tudo bem, isto é um assalto. Entre na cabine do caminhão. Rápido, ordena-lhe, rispidamente, um outro, vamos rápido, já disse. Cuide dele, diz ainda para o mais moço, enquanto se afasta em direção ao automóvel, entrando novamente e acomodando-se no banco de trás. O veículo se afasta, estacionando atrás do prédio de uma borracharia que com posto de gasolina fazem parte daquele complexo comercial, juntamente com o restaurante. Não estou entendendo, diz Luar que, sem poder esboçar qualquer gesto de reação, é obrigado a entrar no caminhão, pois o rapaz sacara de um revólver, escondido debaixo da camisa, e o aponta para sua cabeça, ameaçando-o. Apenas tem tempo de apanhar sua mochila. O rapaz, então,
Fala sentar-se no assento da cabine e deita-se no chão, também no interior do veículo e diz, enquanto continua a apontar-lhe a arma, nós vamos esperar esse tal de Orlando e você deverá se portar como se nada estivesse acontecendo. Ao menor gesto de tentar avisar alguém ou seu amigo, mato vocês dois, certo? Tudo bem, responde Luar. Não vai precisar atirar em ninguém. Vou fazer tudo como você me ordenar. Muito bem. Faça isso e ninguém sairá ferido. Queremos, apenas, que o seu motorista nos leve até um lugar, não muito longe. Fique tranquilo, responde Luar. Faros e seus companheiros aproximam-se rapidamente do caminhão e entram em contato com 3 dos obsessores que se encontram dentro da cabine. Ele deve matá-lo, ordena para um deles. O espírito olha para ele como quem não vai obedecer à ordem de um estranho, mas cede diante do olhar fulminante e dominador de Faros que lhe grita novamente, ele deve matá-lo. Agora. O espírito ajeita-se mais perto do rapaz que está com a arma e ordena-lhe, mate-o. Você tem que me obedecer. Deve matá-lo agora. Vamos. Ele ainda vai dominá-lo se não o fizer. Veja como é frio. Ameaçado por seu revólver, ele come um sanduíche. Ele ainda vai dominá-lo e entregá-lo à polícia. Mate-o, enquanto é tempo. O dedo do rapaz treme no gatilho da arma e um suor frio começa a surgir em sua testa, sentindo um enorme desejo de atirar, mas sua índole não lhe permite. Sente medo e grita com Luar, agitando-se todo, não tente nenhum truque e me dê um pedaço desse sanduíche. Luar reparte o sanduíche ao meio e entrega a metade para o rapaz que o devora em poucos minutos. Luar, calmamente, come a sua parte. Você é uma pessoa bastante calma, hein? Pergunta o moço, com o revólver sempre apontado para Luar. Não estou gostando nada disso e não vou hesitar em atirar em você ao menor gesto suspeito. Outra pessoa perderia fome com uma arma apontada para ela. Estou com fome e sei que não vai me matar. E como pode ter tanta certeza assim? Porque eu não lhe fiz mal algum e vou fazer o que me pede. Assim é que se fala. Gostaria de ter esse sangue frio que você tem. Eu não tenho sangue frio, apenas confio nas suas palavras. Se disser que se eu não reagir nada vai me acontecer, mas você não deve acreditar muito no que as pessoas lhe prometem, viu? Em você sei que posso confiar. Ora. Por que pensa dessa maneira? Porque não me parece um bandido e, sim, um rapaz que talvez não tenha tido melhores oportunidades. Ele está querendo embromar você, fala rispidamente o obsessor, não permita. Dê-lhe um tiro no peito. Vamos. Obedeça-me. É para o seu próprio bem. Você está querendo me embromar, isso sim. Pare de falar. Não quero ouvi-lo mais. Fique calado. Ah, já entendi. Quer que seu amigo veja você falando com alguém e perceba tudo. Você é muito vivo. Mas como eu posso ser tão ignorante assim? Como ele vai me ver falar se estamos de costas para o restaurante? E não estou embromando você. Estou falando o que penso. Mate-o. Mate-o. Insiste o obsessor. Mas o que está acontecendo? Fala Faros, irritado. Que bando de imbecis me arranjaram. Você não é capaz de fazer um bandido atirar. Grita para o obsessor que, sentindo-se fracassado, grita mais alto ainda. Mate-o, verme. Mate-o, já lhe disse para se calar ou lhe mato. Fala mais rispidamente o rapaz, sacudindo o cano do revólver na direção de Luar. Cale-se. 15 angustiantes minutos se passam até que Luar vê, pelo espelho retrovisor lateral, Orlando sair do restaurante e caminhar tranquilamente em direção ao caminhão. Teme que o rapaz se assuste com a porta se abrindo e resolve avisá-lo, falando por entre os dentes, sem mexer os lábios, o motorista vem vindo. O rapaz se agita e se coloca em outra posição para melhor vigiar a porta. É agora. Mate-o. Ou será que quer ser dominado pelo motorista? Veja a posição em que se encontra. O que vai fazer se eles resolverem dominá-lo? Mate os dois. Mate os dois. O rapaz se agita mais e sente agora muito medo até que, após alguns segundos, Orlando sobe no estribo do caminhão e olha pela janela. Tudo bem, Luar? Ei, quem é você? Pergunta ao ver o rapaz abaixado e com a arma apontada para o amigo. Entre o mato seu amigo aqui. Este caminhão está cercado, ameaça. Nesse exato momento, mais 2 outros dos ocupantes do veículo já estão atrás de Orlando,
ameaçando-o, também. Este entra, então, no caminhão e recebe as ordens de um deles que lhe fala sorrindo do lado de fora, para não levantar suspeita. Seu caminhão tem lugar para mais 3,